As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha que esta vida adentre aí pelas ondas da internet, alcance algum internauta, alguém que esteja agora participando desta reunião conosco, possa ser liberto das garras da depressão, possa ser liberto da mentira, dessa indicação para cometer suicídio. Que você seja liberto em nome de Jesus. Você é precioso, você tem valor, você é um vaso de barro. Nas mãos do Senhor tens muito valor. Que toda mentira seja cortada por terra, tirada da tua vida. Você esteja nas mãos de Jesus para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Que alegria, que alegria. Olha, depois, se você ainda, alguém aqui presencial, ou alguém que esteja agora assistindo o culto pela primeira vez, ainda não acessou a nossa página do YouTube, por favor, amado, @Cristo Vive Missão, é o nosso canal do YouTube, o canal da igreja. Nós já temos quase 40 mensagens em vídeo, editadas, preparadas, trabalhadas, linda, com excelência, sabe, com amor, com excelência, da melhor maneira, profissionalismo dos nossos colaboradores, não é verdade? Ou seja, temos o melhor para a glória de Deus. Portanto, amada igreja, meus amados irmãos, você ainda não se inscreveu? Inscreva-se, @Cristo Vive Missão, ative o sininho para receber as notificações de vídeos, comente, compartilhe, curta, interaja. É uma forma também de você contribuir com aspectos evangelísticos em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? 10h35. Chegamos ao momento de maior importância na igreja, que é a hora de nós abrirmos a palavra e instruirmos o povo de Deus. Com isto, estamos adorando a Deus, revelando a sua palavra, iluminando, trazendo a iluminação da palavra. Estamos glorificando ao Senhor e ao mesmo tempo estamos instruindo o povo de Deus acerca das verdades eternas que nos devem reger a fé e as atitudes. Então, a última reunião de 2020, começamos a falar sobre este tema da clemência, a tua clemência que engrandece, como palavra bíblica, portanto profética e portanto temática para 2021. Nos momentos de luta, amado, eu me agarro a esta palavra, não porque eu me rogo, me levanto, me glorio como profeta. Eu não quero ser nada, meu amado. Eu sou apenas um tantinho pequenininho, um detalhe. Mas eu me coloco debaixo da certeza que a palavra que nós pregamos aqui na igreja é bíblica. A palavra é bíblica. E então, sendo bíblica, é profética. E sendo profética, se cumpre na vida dos seus filhos. Amém? Então, abra sua Bíblia em Salmo 18, versículo 16. Esta manhã, de acordo, a clemência engrandece, tirou-me das muitas águas. Salmo 18, versículo 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Olha que esta palavra enriqueça poderosamente a tua vida espiritual. Vamos agora regar com oração e ouvir a palavra de Deus. Pai amado e eterno,
Abba, Pai, Paizinho lindo, formoso, querido de nossa alma. Como é maravilhoso servirmos a Deus. Como é bom, Pai, podermos nos achegar ante o trono da graça. Sabemos que há misericórdia diante do teu trono. Sabemos que há graça, sabemos que há socorro para ocasiões oportunas. Assim sendo, ó Pai, queremos aprender com a tua palavra, para que possamos andar em linha contigo, para que não nos apartemos perversamente da tua vontade. E assim, Senhor, semearmos boas sementes com purezas de mãos, pureza de caminhar. Ensina-nos, Deus. Muitos problemas poderiam ser evitados na vida se nós ouvíssemos a tua palavra. Esse foi o conselho de Paulo a Timóteo. Aplica-te a leitura, a exortação, o ensino, e assim salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aquele aspecto de salvação não tem nada a ver com a vida eterna, mas tem a ver com as questões humanas que poderíamos ser salvaguardados de muitos se a ti ouvíssemos. Mas, Senhor, sabes muito bem que temos sido tardios em ouvir. Assim, Pai amado, queremos mudar essa questão. Queremos aprender, queremos ouvir, queremos conhecer a tua vontade, queremos estar submetidos ao teu querer, para então caminhar com vistas à tua palavra, com olhos ao teu querer, e assim sendo, Senhor, em nome de Jesus, por tua muita clemência, graça e misericórdia, para com toda a nossa vida pregressa, e o que às vezes, Senhor, como seres humanos, até mesmo num pensamento pecamos, Senhor. Que a tua graça engrandeça teu povo. Fala-nos. Em nome de Jesus, ensina-nos. Para a glória do teu santo e precioso nome. E o povo amado de Deus, diga amém, amém, amém. Muito obrigado, meu amado irmão. Louvado seja Deus. Amada igreja de Cristo, povo de Deus, rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqueles por quem o próprio Senhor deu a vida no Calvário e ao terceiro dia a recobrou, ressuscitando dentre os mortos. Família na fé, temos estudado desde a última reunião de domingo de 2020, Sitzleben, ou seja, os aspectos contextuais de Salmo 18, o seu lugar de assentamento, o seu lugar de motivação para os fatos que motivaram a escritura do texto, a elaboração do texto, e o que é que Deus estava falando sobre Davi e por meio de Davi. O que Deus estava falando por meio daquele cântico de Davi. E assim, como toda obra inspirada por Deus, movida em Deus, começa em Deus, é feita por meio de Deus e é para a glória de Deus. Temos aprendido como isso focaliza a vida do homem para viver em linha com a vontade de Deus, tendo como parâmetros as Sagradas Escrituras, e como isso cria uma vida que glorifica e exalta ao nome do Senhor. E assim temos uma vida que dignifica, que glorifica a misericórdia de Deus, que glorifica a graça de Deus, que reconhece de fato Deus como Deus, Senhor soberano e Deus misericordioso. Nós, como homens, absolutamente dependentes da sua graça e da sua clemência, conscientes da nossa falibilidade, da nossa incompetência salvífica, porque ninguém poderia produzir a sua própria salvação, logo, portanto, absoluta e 100% dependente da obra de Deus, da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E então, nos momentos de luta, nos momentos de adversidades, nos momentos que os inimigos se levantam, esta consciência da obra perfeita de Deus, da nossa dependência dEle, de uma vida voltada para Ele, amado, há de engrandecer a vida do cristão. A palavra, em outros contextos, em Pedro diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ou seja, o que temos nessa introdução de mensagens aprendido é humilharmos-nos diante de Deus. É colocar o homem no lugar do homem e Deus no lugar de Deus. Porque isso vai se refletir até mesmo na nossa forma de evangelizar. Às vezes, quando vamos evangelizar alguém, é como se a outra pessoa fosse a rainha, o rei, e eu fosse um mero coitadinho, mercador que preciso, por favor, Jesus está pedindo, por favor, deixa eu entrar na sua vida. Na verdade, é o contrário. A pessoa evangelizada é que ainda não tem consciência que é miserável, pecador, e se fechar os olhinhos vai lá para baixo. E nós temos uma mensagem de boas novas, de grande alegria e de salvação. Então, amado, o Evangelho, a graça de Deus, é a grande novidade, é a grande boa nova, que deve ser cantada, deve ser proclamada, deve ser pregada, deve ser escrita, deve ser lida, deve ser meditada, deve ser ouvida, deve ser praticada, deve ser proclamada, falada, deve estar escrita no coração, atada no peito, para que você não se aparte desta sabedoria. Então, o Salmo 18 traz uma narrativa do livramento de Deus, do livramento pelo braço poderoso e terrível de Deus. Isso me remete, por exemplo, como Deus libertou o seu povo no Egito. Porque às vezes nós pensamos, Deus brinca com as emoções? De forma nenhuma. Mas se Deus não brinca com as emoções de uma pessoa, qual é a razão de Deus ter colocado no coração de Moisés? Moisés, vá até Faraó e diga a Faraó que liberte o meu povo. E quando Moisés vai ao Faraó e diz o que Deus mandou dizer, Deus endurece o coração de Faraó, para que Faraó não libertasse o povo dele. Como é que se conjuga isso daí? Parece que Deus está fazendo uma brincadeira, um teatro com as pessoas. Na verdade, aquele foi uma obra de libertação para que mostrasse ao mundo, e hoje nós testemunhássemos, que com mão poderosa, terrível e forte, Deus libertou o seu povo da escravidão. Aquele povo que havia habitado a terra de Gósen, aquele povo que havia reinado com José, centenas de anos antes, mas que havia caído no esquecimento e agora estava escravizado, porque Faraó temia o crescimento. Seja Deus. Obrigado, meu amado presbítero. Opa, faltou a capinha. Então, amada igreja, perdoe o ato falho. Mas então, Faraó temia o crescimento do povo hebreu. Então agora que ele era um povo escravizado. Mas Deus, amado, você sabe que a Bíblia tem diversas expressões. Vem acontecendo isso. Mas Deus, amado, quando nós vemos um salmo que traz uma narrativa como esta, que Deus com livramento de mão poderosa livra o seu povo,
isso aí é uma vírgula, mas Deus começou a fazer uma obra grande de libertação e livramento. Então isso nos serve esta manhã, em primeiro lugar, para dizer, amado, sabemos, 2020 foi um ano marcante, um ano de lutas. 2021 estamos como aquele grupinho de pessoas por trás da porta, olhando o que vai acontecer em 2021. Mas o aprendizado que nós vemos com a clemência e a mão poderosa de Deus que age de forma poderosa, porque Deus tem um coração perdoador, um coração misericordioso para com o seu povo, nós podemos dizer, amado, que independentemente do que seja em 2021, 2022, o que for, a mão poderosa de Deus guiará a vida do seu povo em plenitude, cheia de glória. Para a glória do Senhor. E muitas das vezes essa presença se tornará visível. E outras vezes você não se aperceberá, mas ela estará lá. O teu coração poderá estar sendo enganoso, os teus olhos poderão não estar vendo, teus ouvidos poderão não estar ouvindo, tua pele poderá não estar sentindo, você poderá não estar sentindo a vitória com sabor de mel, como diz uns corinhos gospels aí, que são mais ímpios do que música MPB do Brasil, e se sabe que, porque além de não ter nada de Bíblia, heresia, muitas das vezes, você poderá não estar sentindo com o gosto da vitória e nem sentindo o cheiro da vitória, mas Deus estará presente, operando e agindo na tua vida, e a mão forte de Deus será glorificada em nome do Senhor. Então, nós precisamos compreender esses contextos da palavra de Deus, porque de maneira grandiosa Deus socorreu o seu servo. E esta é a maneira grandiosa que Deus socorre a ti e a mim. De maneira grandiosa, Deus socorreu a seu servo, como se tivesse a terra se unida ao céu. Amado, como é que nós poderíamos hoje dizer assim, em nome de Jesus, Senhor, eu acredito que o mar vermelho vai se abrir. Se Deus não tivesse permitido Moisés chegar perante o mar vermelho, Faraó perseguindo e havendo risco de morte. Como é que nós poderíamos dizer esta manhã em pregação, a boca do leão há de se fechar em nome de Jesus, se você for jogado na cova de leões, se Deus não tivesse permitido que Daniel, seu servo, de mãos puras, porque Davi disse, olha, Deus viu em mim que minhas mãos estavam puras, e nesse caso me retribuiu de acordo com a pureza das minhas mãos. E diz que Daniel tinha inocência perante Deus e perante o rei, mas mesmo assim foi jogado na cova dos leões. E a resposta de Daniel ao rei foi, ó Daniel, ó rei, Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Mas como nós poderíamos declarar isso para os amados que por jurisprudência vivem a mesma coisa, e eu poderia declarar a mesma coisa hoje na tua vida, se Daniel não tivesse vivido também? Então, meu amado, a mesma sentença de Deus para Daniel, para Davi, eu quero declarar esta manhã, amado, que a clemência de Deus te livre, te salve, te guarde, liberte e que poderosamente te retire de muitas águas que eram mais poderosas do que você. Então, amados, Deus não deixa seus filhos nas garras dos leões. Diga glória a Deus por isso. No Salmo 18, versículo 13, já estamos, no Salmo 18, versículo 13. Diz assim, 13 a 16. Trovejou o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Diz no versículo 16, do alto
me estendeu ele a mão e me tomou e livrou-me das muitas águas. Amado, é como se os céus e a terra tivessem se unido naquele momento. É como se o físico e o espiritual tivessem se unido naquele momento. Há muitas passagens bíblicas que mostram coisas sobrenaturais como estas. Quem sabe, amado, você pode estar vivendo algo e de uma forma sobrenatural Deus se move. Deus envia lá um anjo. Deus abre-te uma porta. De forma sobre-humana, Deus diz que Pedro estava numa escolta de 16 soldados, havia uma porta de ferro, a igreja estava orando por ele incessantemente, e diz que também, em outras palavras, do alto o Senhor lhe estendeu a mão e o livrou, porque diz que aquela porta se abriu automaticamente. E Pedro, como se estivesse numa visão, como se estivesse tendo um sonho, o anjo disse: Pedro, vai lá, bota as calças. Tá bom, peraí, deixa eu botar. Vai lá, anda, caminha. Mas o soldado ali não tem problema, eles vão continuar dormindo. E quando Pedro se deu por conta, já estava na casa lá, batendo na porta. E diz que alguém abriu a porta e quando viu que era Pedro, bateu a porta na cara de novo e foi lá falar com o pessoal. Ei, Pedro está aí. Acho que a notícia deve ter sido tão tremenda que Pedro tinha sido liberto que bateu a porta de novo e foi voltar lá. Amado, haverão coisas de Deus surpreendentes na tua vida, amado. Quando a mão de Deus soberana age, você sabe de uma coisa? O inferno é desbaratado, amado. Leis da natureza mudam, o sol e a lua. A palavra diz que Deus fez a terra parar e diz que a natureza mudou o seu curso, amado. Deus pode fazer também sinais e maravilhas, eu creio e recebo nesta palavra. Então diz, do alto me estendeu. Deus enviou anjos, dizem alguns comentaristas, dizem alguns teóricos. Ou houve algum outro tipo misterioso de livramento de Deus que nós não sabemos. Olha, eu posso lhes testemunhar que diversas vezes na minha família tivemos testemunhos envolvendo anjos do Senhor. Uma das vezes mais emblemáticas, a minha avó, Dona Irene, Irene significa mulher de paz, tinha um problema na coxa e praticamente teria que amputar aquela perna, quando criança. E antes de minha avó ser levada ao hospital, ou alguma providência que seria tomada, alguém bateu na porta. E aí, quando atenderam, eu disse: o que o senhor deseja? Não, eu vim para ver a menina que está aí. Eu vim para ver a menina que está aí. Eu vim para cuidar da menina que está aí. Qual é o seu nome? Meu nome é Pica-Pau. Olha, o anjo tinha o nome de Pica-Pau. Sim, estava saindo para amputar, está dizendo a minha mãe, está me atualizando. Mas o fato é que aquele homem entrou. E no momento que alguém se ausentou para pegar uma garrafa d'água, ele mexeu lá na perna da minha avó, enfaixou. Poucos dias depois, a minha avó estava curada pelas chagas de Cristo. Para a glória do Senhor Jesus. Amado, essa foi uma das vezes. Houveram outras vezes sinais de Deus. Uma das vezes, outras estávamos voltando da igreja, andando pela rua Mário Ferreira, a rua da feira, e ali, para chegar no Automóvel Clube, passávamos pelas várias ruas que dava para o morro. E aí, uma das vezes, uma pessoa veio com uma arma, apontou a arma para nós, tinha um outro cara do outro lado, e de repente o malandro começou a gritar. E o outro cara lá, o que foi? Eu só sei que o cara saiu correndo, mano. O que ele deve ter visto ali, eu não sei. Mas a mão do Senhor é terrível, amado. E ele com mão poderosa livrou. Aleluia, louvado seja. Outra vez, esse eu não me lembro quem me contou esse testemunho. Mas houve um testemunho que alguém pulou na casa da pessoa para assaltar. Foi a irmã Lilith. E depois o cara pulou de volta para fora da casa, cheio de medo. O que foi, cara? O que foi? Pô, tem um cara lá dentro pegando fogo.
cara está pegando fogo. Ele viu certamente um anjo de Deus pegando fogo naquele lugar e disse: aqui você não vai entrar. Pode bater em retirada para a glória do Senhor. Então, amado, de forma misteriosa, Deus age. Você pode estar aí tão preocupado, perdendo, saúde na vida, permitindo o colesterol aumentar, permitindo a vida fenecer. E Deus está dizendo: eu ajo de forma misteriosa, confia, acredita. A mão soberana de Deus está governando a tua vida. Então diz que do alto é algo divino, amado. É algo soberano, é algo que vai além das tuas capacidades, é algo que vai além da tua habilidade. O ser humano tem mania de querer controlar tudo. O ser humano tem mania de querer ter tudo debaixo da sua égide e do seu controle. Amado, aprenda a confiar em Deus e a ansiedade vai embora da tua vida, amado. Aprenda a confiar em Deus e haverá cura para a tua alma. Enquanto você tiver a sensação de domínio, achando que o cajado de autoridade está nas tuas mãos, Deus não age. Amado, a autoridade de Deus sobre a minha vida é tudo que eu quero, amado. Eu quero que Deus esteja no controle. Eu quero que Deus me dê o sinal verde. Eu quero que Deus me indique o caminho. Eu quero que Deus mostre a obra que temos que fazer. Isso não quer dizer que vai ser mais fácil. Que muitas das vezes o caminho que Deus indica é um caminho laboroso. É um caminho que exige. Você se lembra de Paulo? Paulo foi indicado para ir a Jerusalém. E Paulo disse: olha, a única coisa que eu sei é que de cidade em cidade me esperam cadeias e tribulações. A única coisa que Deus me garantiu é que eu vou ter muitos problemas. E você está enfrentando lutas, está enfrentando ventos, está enfrentando coisas, e o inimigo joga lá um dardo dizendo: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou trilhando os caminhos do Senhor? Por que tudo parece mais difícil? Por que tudo parece lagrimoso para mim? Por que tudo parece que tem que ter choro, tem que ter luta? Meu amado, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que semeiam com lágrimas, porque com júbilo trarão os seus feixes. Diga glória a Deus por isso. Bem-aventurado, amado, você que está lutando por perseverar na vontade de Deus, ela será boa, perfeita e agradável na tua vida, para a glória do seu nome. Então, amado, do alto o Senhor estende a mão sobre a tua vida nesta manhã, e diz ele que do alto estendeu e me tomou. Amado, quando eu li esta expressão, ele me tomou, você sabe, ele me agarrou, ele me segurou, ele me tomou. Você se lembra quando Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém arrebatará das minhas mãos. Ele diz: aquilo que o meu Pai me deu é mais precioso do que tudo. Amada, a tua vida é mais preciosa do que tudo. Você está nas mãos do Pai, você está seguro. Você está nas mãos do Pai, você está firme. Você está nas mãos do Pai, Satanás não poderá te arrancar das mãos de Deus. Você está nas mãos do Pai, Ele corrige, Ele disciplina, Ele açoita, mas Ele jamais retirará de ti a sua bondade, a sua benevolência. Estar nas mãos de Deus é o melhor lugar que você poderia estar. Muitos têm buscado a alegria
num copo de cerveja, num copo de álcool. Muitos têm buscado afogar as suas mágoas no mundo, em coisas que lhe escravizam. Prometem liberdade e lhe pagam com a escravidão. Amado, livre não é aquele que vive pecando. Aquele que vive pecando está preso pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. Livre é aquele que pode resistir ao mundo e ao pecado e dizer: eu não te quero, porque Jesus Cristo já me libertou. Esse é que é livre. O pecado é enganador, o pecado é mentiroso. Ele vai prometer a liberdade e vai pagar com a escravidão. Ele vai prometer a vida e vai pagar com a morte. Ele vai prometer fogos, como disse meu amado presbítero, vai prometer fogos de artifício, mas vai terminar em cinzas e poeira. Então, meu amado, eu quero declarar o evangelho de vida e o evangelho verdadeiro sobre a tua vida, amado. Jesus disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nas mãos de quem a tua vida estará em 2021? Nas mãos de quem a tua vida, nas mãos de quem você coloca a tua vida, amado? Nas mãos de Jesus. Será que se eu viesse aqui agora ao altar da igreja e me declarasse Filii Dei, do latim, me declarasse um vigário de Cristo, um continuador da obra de Cristo, e você deveria de entregar a tua alma para mim, você vai entregar? Diga: claro que não, bispo. Está maluco? Tomou uma? Endoidou? Mas é isso que dizem a respeito do Papa, que ele é o vigário de Cristo. Eu não entrego a minha alma nas mãos de homem nenhum, nem bom nem ruim, ainda mais comunista. Eu entrego a minha alma nas mãos de Cristo Jesus, Senhor. Só Ele é digno de toda a glória. Ainda mais um jesuíta, criminoso de guerra e comunista. Fica a dica. Então, amada igreja, ele diz que me tomou e me tirou das muitas águas. Esse tirou-me das muitas águas faz referência ao caso de Moisés, porque diz que Moisés foi tirado de muitas águas. E diz lá em Êxodo, me acompanhe, per favore. Êxodo, capítulo 1, versículo 11 a 17, primeiro. Olha lá, ele diz assim: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem. Essa era a realidade do povo de Deus, afligidos por causa de gente que os afligia com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barra, em tijolos, e em todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Se for filha, que viva. Olha a ordem maligna de Faraó. Versículo 17. As parteiras, porém, o que diz? Temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes o deixaram viver os meninos. Amado, antes de ler o versículo 20, você sabe, aqui era um contexto de dura servidão. Aqui era um contexto de labor sacrificial. Aqui era um contexto de plena injustiça
de todas as maneiras que você imagine. Havia uma ordem de um homem maligno que matasse os homens, porque o rei temia o crescimento dos israelitas. Você sabe que você pode também ser temido na vida? Às vezes um gerente que diz, esse rapaz aí está crescendo muito, ele quer ser gerente. Se eu sou gerente, ele quer ser gerente, quem é que vai ser gerente? Ele ou eu? Vou persegui-lo. Então, muitas das vezes, meu amado, você pode estar sendo perseguido, você pode estar sendo maltratado, mas diz que Deus colocou o temor no coração daquelas parteiras. E diz, antes se importa a mim agradar a Deus do que o rei. Antes me importa estar de acordo com a vontade de Deus do que cometer tal genocídio. Antes me importa ser fiel à palavra de Deus do que à vontade dos homens. Olha, que Deus multiplique neste país corações tementes a Deus, que antes de promoverem uma lei, que antes de legislarem sobre o povo, de antes de executarem coisas sobre a nação brasileira, que tenham um coração temente a Deus, vendo o órfão, a viúva, os desamparados, os necessitados e todo o povo brasileiro, que nós temos 200 e poucos milhões de pessoas que carecem de ver a glória de Deus, e que daqui desta nação possa fluir uma palavra poderosa para levar ao mundo inteiro a glória deste Deus temente, desse Deus clemente. Então diz no versículo 20, e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Amados, por que o povo se tornou muito forte? Pela vontade de Faraó ou pela clemência de Deus? Deus é clemente. Amado, é por isso que você vai se tornar muito forte na tua vida, meu amado. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Aleluia! Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, todos os filhos que nasceram os hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Capítulo 2, versículo 2 a 10. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, olha aí, olha essa expressão, e o tomou de novo. Você sabe por que ela tomou aquele cesto? Era a mão de Deus tomando aquele cesto, amado. O mesmo Deus que tomou a Davi, que disse, do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Aqui, amado, no meio de um tempo em que a lei, a ordem de Faraó era a lei praticamente no mundo todo, e diz, mata o menino, joga no rio Nilo, vamos acabar com essas crianças. Amado, aquele cesto foi tomado pela vontade soberana da glória de Deus. E diz que tomou. Aí diz o versículo 6, e abrindo viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua filha, então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, sim, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha lá, ainda por cima, chamou a própria mãe de Moisés, para ser a ama dele. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ele ser filho. Esta lhe chamou Moisés e lhe disse, porque das águas o tirei. Digam glória a Deus por isso, amado. Olha que contexto de vida e nascimento ocorreu o libertador dos israelitas. Olha que contexto e obra maravilhosa, que só nos poderia remeter, como Davi o fez no cântico do Salmo 18,
glorificar a Deus e adorar a Deus, que de mão poderosa do alto lhe estendeu, lhe tirou das muitas águas e o livrou. Só poderia ser esta mesma mão que livrou a Moisés das mãos de Faraó. Só poderia ser a mesma mão poderosa que o tirou de muitas águas e o disse, ainda que todo o contexto seja desfavorável, ainda que o Nilo tenha muitos crocodilos, ainda que as estatísticas para que você viva sejam ínfimas, ainda que tudo e todos estejam dizendo o contrário, a minha vontade é que você viva, você será o libertador e grande obra eu farei na tua vida, porque esta é a vontade do Senhor. Esta é a vontade do Senhor. Amado, ainda que haja pandemia, ainda que hajam cientistas, estudiosos, pessoas dizendo que outras piores virão, ainda que hajam muitas especulações a respeito das vacinas que estão chegando por aí, ainda que hajam muitas vozes e vozes, eu quero declarar que na minha vida e na tua vida, a sabedoria de Deus governe, a vontade de Deus seja manifesta e de que o Senhor nos conduza, ainda que seja num cesto betumado por calafetado, por piche, ainda que seja no meio de um rio cheio de crocodilos, ainda que tudo esteja dizendo que não vai dar, ainda que tudo esteja dizendo que você vai morrer, amado, Deus está dizendo, vai viver e eu vou fazer a minha vontade através da sua vida. Eu sou o Deus que tirou Moisés de muitas águas. Eu sou o Deus que livrou a Davi de muitas águas. Do alto me estendeu ele as mãos. Amada igreja, o nosso Deus é soberano e é poderoso. E ele faz infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, porque ele é poderoso para fazer. Então, que no ano de 2021, a Igreja de Jesus tenha estas expressões, estas manifestações de Deus, como uma base para as suas vidas. Porque eu não venho aqui prometer amenidades. Eu não posso vir ao altar da igreja e dizer-lhe que 2021 simplesmente será um ano maravilhoso, esquecendo-me dos juízos do próprio Deus que serão lançados sobre a terra, dos homens que colhem aquilo que tem plantado, destruindo a criação. Tais homens são por isso indesculpáveis. Não podemos esquecer da imoralidade dos nossos dias. Não podemos esquecer, amados, que o homem tem feito de tudo para se colocar no lugar de Deus. Não apenas com a inteligência artificial, agora uma consciência artificial está chegando por aí. E Deus, e o juízo do Deus divino. Mas, amado, Deus é poderoso para guardar o seu povo no meio de muitas águas. Deus é poderoso para preservar o seu povo no meio disso tudo. Deus não livrou Noé do dilúvio. Deus livrou Noé no dilúvio. As águas vieram, mas Noé estava salvo. Assim também, amado, nos últimos dias, disse Jesus, tais como forem no dia de Noé, muitos serão tomados como foi no dia de Noé. Então muitos erroneamente usam o texto para dizer que haverá um arrebatamento secreto, porque um foi tomado e outro foi deixado. Isso não é arrebatamento secreto. O contexto bíblico, assim como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, os que foram tomados foram os que foram mortos. Os que foram deixados foram os que foram poupados. Assim como nos dias de Noé, as águas do dilúvio vão tomar e matar a muitos, mas Deus vai preservar a vida de muitos também. E por causa dos eleitos de Deus,
tais dias serão abreviados. Porque nós estaremos sofrendo pressões. Nós somos de carne e osso. Muitos gabinetes, amados, um pastor faz. Você às vezes não tem ideia. Muitas das vezes nossos irmãos em Cristo estão na igreja, sorriem, abraçam, são carinhosos, são condescendentes. E só ela, a família e o pastor sabem o que elas estão passando dentro de casa. Mas Deus é poderoso para tirar-te de muitas águas. Diga glória a Deus por isso. Então eu preciso nesses minutos finais dizer que estas águas do hebraico machá foi a única ocasião em que esta expressão foi usada na Bíblia. Significa dificuldades ou ainda multidão de pessoas. Quer nos dizer, amados, que a calamidade sobreveio de forma súbita e de improviso, quando Davi estava desprevenido e desamparado. Tirou-me das muitas águas, machá. Vieram quando Davi estava de súbito, não esperava, desprevenido e despreparado, humanamente falando. E o mesmo Davi disse, mas Deus encontrou inocência nas minhas mãos. Amado, ninguém coloca na sua agenda, amanhã, segunda-feira, quando eu chegar no trabalho, meu chefe vai me chamar e eu serei demitido. Ninguém coloca isso na agenda. Amanhã, quando eu estiver chegando no trabalho, um carro vai atravessar o sinal, vai bater no meu carro, o prejuízo vai ser grande. Vou ficar internado 1 semana. Ninguém coloca isso na sua agenda. Mas, de fato, tragédias às vezes acontecem. Sim ou não? Problemas às vezes sobrevêm. E elas são de súbito. Elas são de improviso. Elas não têm hora marcada. E muitas das vezes chegam quando nós não estamos preparados. Muitas das vezes chegam quando nós não estamos equipados. E Davi estava dizendo, no contexto original, estas muitas águas teriam me destruído, caso Deus não tivesse me sustentado, caso Deus não tivesse me apoiado, quando eu estava a ponto de perecer. Diga glória a Deus, por favor, amado. Caso Deus não tivesse apoiado, sustentado e amparado Davi. Então, Deus foi para Davi, do hebraico no contexto, por cajado, para amparo. Assim como um ancião tem o cajado para ampará-lo na sua caminhada difícil, Deus foi por cajado para Davi. Várias vezes Deus guardou a Davi nas lutas, nas batalhas. No início do seu reinado, várias vezes Deus guardou a Davi de Saul. E quando o salmista pensou que era inevitável a morte, inevitável a derrota, inevitável a vergonha, Deus foi por cajado. Deus foi por amparo. Deus o amparou. Amado, eu quero vir ao altar esta manhã para dizer, Deus há de amparar a tua vida no meio das vicissitudes. Eu quero chegar ao final com 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Diz assim a palavra, tendo Saul, 1-4, tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Quero registrar que eu tive a honra de conhecer esse deserto de En-Gedi, onde se deram os fatos desse texto que estamos lendo. E foi um dos momentos mais marcantes da viagem. Quando naquela viagem nós encontramos pessoas de todos os lugares do mundo e todos a uma voz estávamos glorificando a Deus naquele deserto. 1 Samuel 24, versículo 1.
está no deserto de Engedi. Foi-lhe dito: Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Deu uma dor de barriga e ele foi passar um fax internacional. Acontece o quê? Acontece que Davi e os seus homens estavam assentados no interior da mesma caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Versículo 6. Disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que faça eu tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Saul ainda era rei. Davi já tinha promessa, Davi já tinha unção, mas Saul ainda ocupava o cargo. E aí disse: com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te o mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matassem, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido de Deus. Versículo 16 a 22. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste o bem e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Pois quem há que encontrando o inimigo o deixa ir por bom caminho. O Senhor, pois, te pague com o bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, juro-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram a um lugar seguro. Então, minha amada família, eu preciso chegar ao final desta mensagem e dar continuidade na quinta-feira. Fazendo saltar aos olhos da igreja o que Saul disse para Davi. Quando Saul estava nas mãos de Davi, e esse lhe poderia desferir um golpe mortal, e ainda estimulado pelos que com Davi estavam, Davi não deu ouvidos à voz dos homens, Davi não deu ouvidos ao oportunismo pragmatista do momento. Fazer o que dá certo. Vou matar logo, vou acabar com a história, vou acabar com o problema. Davi disse, entendendo o coração de Deus e como Deus agia: não vou estender as mãos contra o ungido do Senhor. Haverá um momento que Deus vai fazer a sua obra de forma perfeita. Davi sabia que Deus tinha um plano perfeito para ele, e Davi estava debaixo dos testes e provações. Então Davi disse: aqui, Saul, estão te fermentando os ouvidos que eu quero te fazer o mal. Estão fazendo fofoca aí nos teus ouvidos que eu quero te fazer o mal.
Pois o Senhor te entregou nas minhas mãos, aqui, o pedacinho da tua orla. Não vou estender as mãos contra o ungido do Senhor. E então Saul, quando olhou para Davi, disse: agora eu sei que tu serás rei, e que o reinado de Israel nas tuas mãos será firme e seguro. Amada ovelha, se tu queres fazer a vontade de Deus, muitas das vezes te será exigido abrir mão de alguma coisa. Mas se eu tirar a vida de Saul agora, vai ficar tudo tranquilo. Mas não é o momento. Você pode continuar debaixo de provações, debaixo de testes, debaixo de lutas. Deus é por você. Mas Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Será que não era mais fácil tentar usar uma mentira, sei lá, uma água benta, sexta-feira 13 do milagre, e tentar ludibriar, enganar as pessoas? A tua alma está em jogo, é isso que você quer? Não brinque com Deus, amado. Não brinque com Deus. Fazer a vontade de Deus, às vezes, vai exigir tudo de você. Mas a pergunta é: a tua vida estará nas mãos de quem em 2021? Nas tuas próprias mãos? Eu quero a minha vida nas mãos de Deus. Que assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos ficar de pé, vamos terminar com uma oração. Enquanto o nosso amado Nilson faz um prelúdio. Pai eterno, e obrigado, Pai, por esta linda manhã de domingo na tua casa. A tua vontade, às vezes aos olhos humanos, Pai, é incompreensível. O que aqueles homens de Davi pensaram? Davi está tentando te matar, Saul está tentando te matar, Davi. E Deus lhe deu lá uma dor de barriga, o cara está aqui agora, vai ali, acaba com o problema. Mas Davi conhecia o coração de Deus. Por isso Davi não usurpou o trono. Davi sabia que era uma forma perfeita que Deus iria fazer. Ao ponto que o próprio inimigo reconheceu a glória de Deus na vida de Davi. O próprio Saul reconheceu a glória de Deus na vida daquele homem. Oh Deus, derrama a tua sabedoria nas nossas mentes e corações, Pai. A tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, Pai, mas é verdade também que muitas das vezes, como homens decaídos, com pecados na vida, Pai, muitas das vezes, Senhor, nós não ouvimos a tua voz, Pai. Às vezes nós não ouvimos a tua voz, Pai. Às vezes nossos ouvidos são tardios em ouvir a tua voz. E a grande verdade é que o Senhor espera para ter misericórdia de nós. É realmente a tua clemência, meu Deus, que nos levará a ter um coração totalmente submetido a Deus.
Não é a tua clemência que vai simplesmente engrandecer. Olha aí, rapaz, você é um pecador, você vive no pecado, você vive fazendo tudo que não deve, você é um charlatão, você é um mentiroso, e porque eu sou clemente eu vou te exaltar. Não, não é isso que a palavra está dizendo. Mas porque tu és um Deus clemente, meu Pai, tu nos ensinarás a fazer a tua vontade. Mesmo que isso dependa que vivamos debaixo de perseguições, debaixo de trovoadas, debaixo de muitas águas, debaixo de muitas questões de rio Nilo, de crocodilo, decreto do rei. Ainda que tenhamos que passar por tudo isto, Machá, assim como Moshe, porque das águas o tirei. Tu retirarás teus filhos destas muitas águas, Pai, ensinando a fazer a tua vontade, não com oportunismo. É agora, vamos lá, acaba com a vida de Saul. Longe de mim, usurpar o lugar de Deus. Longe de mim me colocar no lugar de Deus. Longe de mim tal coisa. Longe de mim, Pai, querer tomar o lugar de Deus em qualquer questão da tua obra. E por causa disso, Pai, Saul reconheceu que ele de fato seria rei. E de fato seria um reinado firme e seguro. Assim, Pai amado, que cada coraçãozinho que está ouvindo esta palavra esta manhã, no meio das muitas águas da vida, tenham seus corações rendidos a Deus, tenham seus corações submetidos à vontade do Senhor, que aprendam a buscar a vontade de Deus, que aprendam a buscar e entender a tua vontade, Senhor, que aprendam a buscar a comunhão com Deus Altíssimo, sabendo, Pai, que o melhor lugar que se pode estar, independentemente se há Egito, se há escravidão, se há Faraó, se há Saul, se há crocodilo, se há decreto de morte, isso tudo é figurativo, isso tudo não importa, isso tudo não é nada, quando Deus está no controle da vida. Isso tudo não é nada quando o Criador dos céus e da terra está no controle da história daquele homem, da história daquela mulher. Isso tudo não será nada. A grande questão é esta: nas mãos de quem a tua vida está? Aleluia.